Olá, o Conexão Poder recebe o vereador de Cuiabá, Rodrigo Arruda Issá, e também o vereador Dilemário Alencar. E nossa pauta hoje, nosso assunto, nós temos aqui o processo disciplinar que envolve e pode envolver, culminar na cassação da vereadora Edna Sampaio. Esse processo já está aí no final, na reta final, E também outras pautas polêmicas da Câmara Municipal, Bem-vindos, vereadores, bem-vindos ao Conexão Poder. Obrigado, é uma satisfação estar aqui para a gente conversar, pontuar todas essas situações relacionadas à Câmara Municipal de Cuiabá. Obrigado, estamos aqui à disposição para que a gente possa trazer esclarecimentos à população cuiabana. Nós estamos num formato um pouco diferente hoje, que costuma ser que 2 jornalistas na bancada entrevistando, mas hoje estou sozinha aqui, estamos fazendo esse ping-pong aqui, essa conversa e bate-papo, Só para a gente lembrar, essa investigação contra a vereadora Edna é pelo fato da verba de gabinete da ex-chefe de gabinete dela, ter sido repassada à vereadora mesmo, ao invés de ficar com a chefe de gabinete. Então, vou começar com o vereador Rodrigo, que é presidente da Comissão de Ética. Alguém pode derrubar esse relatório? A CCJ pode derrubar? O presidente da casa pode derrubar? Como é que funciona? Pode, a CCJ pode fazer um parecer contrário, sim, do relator. E dentro do plenário também pode ser também derrubado. Então, o plenário ele tem o poder de concordar com o relator ou discordar. Então, não fica definido, a relatoria não é uma opção que fica definido o destino do vereador. Quem dá o destino final, quem dá o decreto final são os próprios vereadores. Tá, o senhor está colocando então que, por exemplo, se o relatório estiver colocando ali uma pena mais branda, que não seja uma pena mais, digamos, severa como a cassação, os vereadores podem discordar e podem até cassar o mandato da vereadora, mesmo o relatório estando para não cassar. Sim, positivo. Eles podem discordar desse relatório, E aí se monta uma nova comissão, e dessa nova comissão então se faz um novo relatório e aí vai colocar de novo no plenário. Parece que isso já aconteceu uma vez, não tão distante, ainda recente. Conta pra gente um pouco essa história, vereador. Nós já passamos, lamentavelmente, porque não é uma missão confortável você ficar julgando colega, enfim. Mas eu já passei por alguns episódios, como a cassação do ex-presidente da Câmara Municipal, o João Emanuel, Sim, histórico, que foi também cassado pelo plenário da Câmara Municipal, com o quórum regimental de 1/3 de 13 votos. Também passei por outras situações, como a questão da cassação do vereador Ralph e outros, E agora o mais recente do vereador Pacola e também do histórico processo de cassação do vereador Abílio Júnior, onde a Comissão de Ética, apontou que o vereador não deveria votar, que não teria, as denúncias contra o Abílio não tinham procedência. Também a Comissão de Constituição e Justiça, que é a maior da Câmara Municipal, também disse que não havia elementos para cassar o vereador Abílio, mas o regimento interno nosso diz o seguinte: quem que é soberano na Câmara Municipal? É o plenário. E aí, no caso do vereador Abílio, mesmo com pedido para absolver pela comissão, a maioria do plenário resolveu cassar o vereador Abílio. Ele voltou a ser vereador pela Justiça, porque quando ele foi para a Justiça, ele apontou que realmente o parecer da Comissão de Ética estava correto e a Justiça fez ele voltar. Então, esse caso da vereadora Edna, onde ela teve amplo direito de defesa, na verdade, no final, quem vai decidir é o plenário, porque o plenário na Câmara Municipal é soberano. O senhor tem sido aí, digamos, incisivo aí nessa cobrança que a penalidade aplicada à vereadora seja a cassação, é isso, vereador? Eu penso assim, não é pelo fato de você ser mulher, ser homem, ser branco, ser negro, você quando está num cargo público, certo? Você vai ser alvo, evidentemente, dos questionamentos em relação à sua conduta. Então, eu sempre me posicionei cuidando da minha conduta, mas sempre recebi críticas.
E, no entanto, nunca apelei com ninguém, nunca fiquei me posando de vítima. E assim, a vereadora Edna já é o 4º episódio que ficou um ponto de interrogação em relação à conduta dela, né? O primeiro episódio foi quando ela saiu de licença médica remunerada pela Câmara Municipal com atestado do próprio filho. Olha, para quem prega moralidade, não sei se seria conveniente. Depois veio a questão dela solicitar para que o esposo dela fosse trabalhar na Câmara Municipal recebendo um salário pago pela Câmara no valor de R$32 mil mensais. Isso, evidentemente, poderia configurar nepotismo, né? E ela bateu na tecla, eu recebi essa denúncia, a imprensa denunciou também, eu questionei, que eu ia elementar. Depois veio a questão da demissão de uma assessora grávida da vereadora Edna. Todos os vereadores foram pegos por surpresa, com surpresa. Nós não sabíamos, nós ficamos sabendo através da imprensa. E aí eu subi no plenário e perguntei para ela, né, na tribuna, e perguntei para ela, por que que a senhora pediu a demissão de uma mulher grávida, justamente a senhora que sempre pregou aqui a bandeira da defesa das mulheres, das minorias, né, das pessoas negras, enfim. Eu perguntei para ela, né, o que que ela fez. Ela disse que essa minha cobrança configuraria violência de gênero, certo? Inclusive me denunciou na Polícia Federal, certo? Em outros órgãos. E depois veio, tá certo? Então, também pela imprensa, via imprensa, fotos de depósitos, certo? Bancários, na conta da vereadora Edna, da Laura, da mulher que ela demitiu. Ela recebendo na conta dela 100% de recursos da verba indenizatória que pertenciam exclusivamente a Laura, tá certo? E na oitiva, bem conduzida pelo presidente da Comissão de Ética, a Laura desmentiu a vereadora Edna, porque quando nós questionamos ela lá atrás, a própria imprensa questionou, o que que ela disse? Ela disse que a demissão tinha sido consensual, que inclusive foi para proteger a gravidez de risco da Laura. E a Laura disse, chorando, tá certo? Lá na oitiva da Comissão de Ética, que ela implorou para a vereadora Edna não demitir ela nesse momento sublime da mulher, que é o momento da gravidez. A Edna não teve nenhuma compaixão e demitiu a Laura, uma mulher trabalhadora, que eu aqui reputo todo o meu respeito a ela. Defende a cassação ou outra pena? A minha fala em relação à questão da Edna tem sido técnica. A minha fala na defesa para que a Câmara dê uma sentença a Edna que realmente não decepcione a população de Cuiabá, sempre foi pontuada tecnicamente. Por que que eu digo que é uma defesa técnica que eu faço? Porque existem provas contundentes do ato da infração cometida pela vereadora. Existe uma lei que disciplina que a verba indenizatória pertence à chefe de gabinete. E só por ela, e exclusivamente por ela, esse valor dessa verba indenizatória deve ser efetuado, não por terceiros. A depositar na conta da vereadora Edna, a pedido do esposo, tem uma gravação, o esposo ligando, olha, você já depositou a verba indenizatória na conta da Edna? Tem essa cobrança, certo? Então são provas materiais irrefutáveis. Então a minha fala é técnica, e existe elemento suficiente, tá certo, para ensejar uma quebra de decoro parlamentar. E eu tenho dito, se a maioria dos vereadores, diante dessas provas que saltam os olhos, tá certo, passar o pano, como dizem aí na gíria, a Câmara Municipal vai ficar desmoralizada, porque vai configurar que a Câmara liberou geral, ou seja, vai virar, tá certo, a VI um festival, ou seja, o meu chefe de gabinete vai poder depositar na minha VI, se nós não tomarmos uma atitude contra a vereadora Edna.
Então, a minha luta é no sentido de preservar a imagem da Câmara Municipal, preservar a imagem dos meus pares. Se alguém cometeu o erro, evidentemente, esse alguém tem que pagar pelo erro. Vereador Rodrigo, o senhor esteve entrevistando o Repórter MT até recentemente e na entrevista na ocasião o senhor colocou que a vereadora teria cometido quebra de decoro. Tendo cometido quebra de decoro, qualquer vereador pode não ser cassado? Sim, pode sim. Como eu disse, né? O relatório, o quebra de decoro é quando você faz uma penalidade onde você sai das instruções normativas da Câmara Municipal, onde quando o vereador comete um ato infracional que vai de encontro com o artigo 4º da instrução normativa da Câmara Municipal de Cuiabá. E a vereadora Edna cometeu esse artigo 4º, né? Que é uma quebra de decoro. Então, quer dizer, ali dentro você vai se fazer um relatório em cima da penalidade que ela conduziu. Então, a quebra de decoro houve, isso não há discussão. Uma quebra de decoro, não há discussão nisso, né? E em cima disso, o relator ele produz o seu relatório, né, em cima dos fatos, das provas, das testemunhas do que foi falado ali, né, como bem o vereador Dilemário Alencar expôs aqui. Ela teve todo, assim, ampla defesa do contraditório, a gente abriu mais de 10 sessões de prazo para ela poder se defender. A Câmara Municipal fez o seu papel muito bem feito ao dar todo o espaço em respeito à vereadora Edna Sampaio para que ela pudesse ali se manifestar, se defender. Abrimos para a militância do PT também poder participar, abrimos para toda a imprensa poder divulgar, para ser uma coisa muito transparente, para que todos pudessem acompanhar na íntegra todos os passos que a Comissão de Ética então estava tomando na decisão da vereadora Edna, para que essa comissão então no final do seu trabalho possa erguer a cabeça e dizer, ó, fizemos o trabalho bem feito. Essa foi a nossa preocupação. Hoje a Câmara Municipal, a gente cobra muito isso dentro dos vereadores, que a gente ande em cima dos prazos, que a gente possa retribuir tudo isso que a população cuiabana faz pela gente, né? Essa confiança, e a gente não pode decepcionar o eleitor e nem a população cuiabana, porque esperam muito da gente, cria essa expectativa. E a nossa forma de produzir todo esse trabalho é fazer você com coerência, com responsabilidade, você tratar a coisa de forma séria, que é o caso que necessita, como o vereador Dilemário falou. Eu jamais me vi numa situação de estar dentro de um processo onde está julgando um colega nosso de trabalho, onde foi eleita por outra hora legitimamente por voto, né, e tem todo o direito, capacidade para poder estar lá. A vereadora Edna, a gente não pode tirar a capacidade dela, a inteligência dela de ser uma legisladora, uma mulher que cobra, é atuante, né? Mas infelizmente ela cometeu um ato infracional de quebra de decoro e por isso ela está sendo investigada. Agora, nesse ponto não se pode jogar, transferir responsabilidades. Esse é o fato mais importante que as pessoas têm que entender. Quando você assume, quando você faz um ato de improbidade administrativa, de quebra de decoro, você tem que, no mínimo, você fazer uma autorreflexão para você mesmo, e não você jogar, transferir responsabilidades, acusar, denigrir, ofender, ou então atropelar o processo. O senhor está falando pelo fato dela dizer que isso que está sendo massacrada pela mídia, que está sendo achicalhada pelos vereadores, que seria uma perseguição política? Exato, eu acho que assim, na grande verdade a mídia em nem um minuto, estou acompanhando a mídia, então a mídia tem nada mais procurado saber a verdade, né? Não tem outro caminho. E quem não deve, não teme. São os fatos, né? O que a mídia faz é colocar os fatos. O que está acontecendo? E quando, Márcia, você não deve, você não tem que temer. Cidadania, numa hora vem à tona as coisas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque as palavras, quando você joga ela aos ventos, ela tem uma repercussão, né? Então, assim, eu estou acompanhando o trabalho de ponta a ponta, tenho visto muito, acompanhar as entrevistas, né? E a gente, então, eu tenho me limitado ao máximo de não estar dentro desse processo para que a gente não tome uma decisão de cabeça quente ou que seja tendenciosa, né?
a gente tem que fazer em cima do que está dentro do processo. Então, por isso foi feito todas as testemunhas, os rolos das oitivas foram cumpridos, os documentos foram pensados no processo, e a gente vai se limitar a dizer em cima do que está no processo, não do que ela disse para A, para B, ou que alguém disse de A, de B, de C. A gente vai se limitar a fazer o nosso trabalho em cima do que está dentro do processo, documentado. Essas declarações chegaram a ofender os vereadores e principalmente os membros aí da Comissão de Ética? Ofende porque você pega várias declarações onde, tanto do advogado de defesa quanto da própria vereadora, ou por falas, ou por músicas, ou por algumas indiretas, né? A gente entende como uma ofensa, porque até agora a gente tem tratado com muito respeito, né? A gente trata esse assunto com muito respeito, que se deve o respeito por se tratar de uma vereadora que foi eleita pelo povo. Então a gente tem todo esse cuidado, a gente está tomando essa linha de você poder zelar pelo nome dos vereadores, né? E a gente está de consciência bem tranquila, que todo o processo legal foi feito, a gente tomou todos os cuidados, todas as precauções foram tomadas, todos os prazos regimentais foram cumpridos, e a gente então vai entregar esse trabalho de uma forma assim que a gente entende que foi cumprido dentro do prazo. Quero aqui já agradecer aos colegas vereadores por nos dar essa tranquilidade aqui na presença do nosso colega vereador Dilemário, que é um combatente, um fiscalizador de Cuiabá, vem fazendo um trabalho excepcional, sempre, se não fosse dessa forma, ele já não estaria já indo para o seu 5º mandato já de vereador, né? E a gente tem que respeitar, eu escuto muito ele, eu observo muito o jeito dele de trabalhar, aprendo diariamente, porque meu pai sempre dizia para mim, meu filho, aprenda com as pessoas que estão seguindo num caminho que está dando certo. Então, se não tivesse dando certo isso, ele não já estava indo para o seu 5º mandato, né? Então, o Dilemário é uma pessoa que a gente respeita muito a sua forma de trabalhar, a sua atuação, e a gente acaba pegando alguns conselhos dentro do parlamento, né? Muitas das vezes ele fala, Rodrigo, age dessa forma, tal, mas ele sempre me respeitou como presidente da Comissão de Ética. Ele nunca foi interferir no meu trabalho, assim como nenhum outro vereador assim o fez. Todos os vereadores respeitaram a gente deixou aberto para que todos os vereadores pudessem participar das oitivas. Como bem o Dilemário disse, ele participou de todas as oitivas. Todas as oitivas ele estava ali presente, participando, ouvindo, escutando e colaborando com a Comissão de Ética. Então aqui a gente hoje, dentro de todo esse aparato que foi a Comissão de Ética, de todo esse processo que foi criado, a gente tem a tranquilidade de dizer que o processo está em cima da legalidade. Vereador Dilemário, recentemente o senhor apontou que haveria um acordão na Câmara Municipal entre os vereadores ali para salvar a vereadora Edna de uma cassação. Que acordão seria esse? Então, Márcia, deixa eu só antes fazer aqui uma reflexão com você. Veja, da onde surgiu as denúncias contra a vereadora Edna? Não surgiu de nenhum vereador da Câmara Municipal. Surgiu num site de notícias, de prints, de conversas, de depósitos, de áudios oriundos do celular da Laura. E aí, com base nessas denúncias, 2 vereadores propuseram a representação na Comissão de Ética contra a vereadora Edna. Então veja, quem mais deveria defender a Edna nesse processo acusatório seria quem? A mulher gestante, que trabalhou com ela, foi chefe de gabinete dela. E aí, diante dessas provas pela imprensa, que inclusive a Edna tentou calar a imprensa, foi para a justiça tentando derrubar o direito líquido da liberdade da imprensa, certo? Mas o judiciário não aceitou essa tentativa de censura da Edna em relação à imprensa, está certo? Diante dessas provas, a Comissão de Ética convocou a Laura numa oitiva. E a oitiva, a Laura confirmou tudo. Confirmou a existência dos depósitos, confirmou a existência dos áudios e, como eu já disse, desmentiu a Edna em relação à nota pública que a Edna soltou para a imprensa,
dizendo que a demissão da mulher grávida, sem justa causa, não houve justa causa para a demissão da Laura. Na nota pública que ela lançou para a imprensa, ela disse que a demissão tinha sido consensual, sim, totalmente acordada com a vereadora Edna de Araújo, a Edna Sampaio. Então eu quero tipificar isso aqui. Também quero revelar, talvez na primeira canal de imprensa que eu revelo essa conversa. Na oitiva, que a Laura depois, certo? Terminou a oitiva, a Laura, num certo momento, estava conversando com a vereadora Michele Alencar e a vereadora Maísa Leão. E aí a Laura me chamou. Vereador, faz favor aqui, vereador Dilemário. E eu fui ao encontro das três. Aí ela falou assim, vereador, eu sou filiado ao PT, longe de qualquer questão ideológica, mas eu quero dizer uma coisa aqui na frente das duas vereadoras da Câmara Municipal. Uma coisa para o senhor. Toda vez que o senhor usou a tribuna da Câmara, nesse meu caso, o senhor estava me representando. Com certeza. A ex-chefe de gabinete da Edna falou isso para mim. Uhum. Então, não foi nenhum vereador que atentou contra a vereadora Edna. Não foi nenhum vereador que perseguiu a vereadora Edna por gênero ou por raça. Foi uma própria servidora do gabinete dela, que tem um cargo mais importante do gabinete dela, que trouxe todas essas provas da demissão de uma mulher grávida sem justa causa e de apropriação, certo, indevida e ilegal de recursos dessa mulher grávida, que pertencia a essa mulher grávida. E aí, voltando à sua pergunta, saiu na imprensa, tá certo, a possibilidade de que algumas lideranças do PT poderiam estar procurando, tá certo, membros da Câmara Municipal na tentativa de fazer um acordo. E aí eu li e fiz a defesa da comissão. Coloquei lá no plenário, eu não acredito. A comissão tem trabalhado de forma técnica, transparente. Eu não acredito em nenhuma tentativa de acordão. Porque as provas, volto a falar, são irrefutáveis. E vou falar mais uma coisa aqui para você. Todo político, ele tem o seu instinto de sobrevivência. Sim. Ora, ano que vem é eleição. Eleição, né? E me parece que os 25 vereadores são candidatos à reeleição. E podemos ter mais 2 ainda. Pois é, seria assim, muito infantil politicamente, diante de todas essas provas, tá certo? O vereador votar para passar pano em quem demitiu mulher grávida, em quem ficou com dinheiro de mulher grávida. Então, assim, eu não tenho a mínima dúvida que os vereadores da Câmara Municipal vão fazer justiça em relação a esse caso da vereadora Edna. Na sua avaliação, então, o clima que tem ali na Câmara é pela cassação? Olha, eu tenho agitado, conversar com os vereadores, o presidente aqui da Comissão de Ética, meu amigo Rodrigo, ele é testemunha disso. Por quê? Eu disse numa sessão da Câmara Municipal, Edna, talvez esse seria o melhor momento para eu fazer uma revanche com você. Você me denunciou me acusando de ser racista, quando eu estava defendendo uma vereadora, a vereadora Maria Valone, que você foi deselegante com ela, quando você falou duras palavras em relação a ela, por ela ter concedido o título de cidadã cuiabana à ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E eu fiz a defesa da Valone. E aí coloquei naquele momento que o comportamento da Edna parecia com o da Carol Conká, que ela cria atrito com todo mundo. E aí o que ela fez? Ela me denunciou por racismo, dizendo que, comparando a cor dela com a cor da Carol Conká, eu estava fazendo racismo. Ora, não era comparação de raça, era de comportamento, certo? Ela foi para a justiça, fez um maior estardalhaço na imprensa. O que aconteceu na justiça? Ela perdeu. Ela foi condenada a pagar as custas processuais, certo? E eu nem, no entanto, fiquei fazendo carnaval com essa decisão contrária a ela na justiça. Você está compreendendo? Então é assim, ó,
eu penso que os vereadores, eles vão fazer justiça. Vereador Rodrigo, como é que está essa questão, esse clima aí com relação à comissão de ética? A comissão tem sofrido pressão externa, tem sofrido pressão interna, tem sofrido pressão da sociedade? Como é que está isso? Pressão da própria militância do PT também. Tem sofrido? Sim. De que forma? Mensagens que mandam na nossa rede social, né, pressionando, e sempre nessa linha de que a gente está fazendo campanha de gênero ou de racismo por ser mulher. Nas redes sociais dos vereadores, particular, de cada um, digamos. No meu caso, no meu particular, né? Mas isso aí é uma coisa que nunca me influenciou. Cada um tem que saber o que você representa, o que você defende, o que você faz de certo. Então, essas coisas, esses ataques, essas denúncias, esse tipo de afronta, a gente não tem que se preocupar com isso, né? O mais importante é você se preocupar em entregar um trabalho certo, coerente, onde você possa andar de cabeça erguida, olhar olho no olho das pessoas e dizer o caminho que você fez, que é o caminho correto. Sem prejudicar ninguém, sem fazer injustiça com ninguém. Esse é o caminho que a gente tem que escolher sempre por andar. Enquanto ataques, essas coisas, a gente não tem que muito se preocupar, né? É claro que a Câmara, ela vem, hoje, já tem 3 meses que ela vem debatendo já só sobre o assunto, a maioria das vezes sobre o assunto da vereadora Edna, mas eu acho que já está na hora de a gente virar esse disco, né? A casa, ela tem muita matéria importante para ser apresentada. Nós vamos entrar aí agora para o último trimestre do ano, né? Praticamente já vamos entrar para setembro, outubro aí, e já vamos seguir para a linha final desse ano. E a gente precisa apresentar projetos de leis interessantes para a população cuiabana, apresentar fiscalizações, melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura, cobrar os resultados na ponta para que as pessoas possam ter mais eficiência. Então a gente entrar já no cenário de a gente resolver esse processo e já entrar dentro de um processo hoje, dentro do que a Câmara faz e que a gente adora fazer, que é trabalhar pelas pessoas e pelo povo cuiabano. A sociedade tem cobrado? A sociedade constantemente cobra. Não só a sociedade, mas até mesmo como a imprensa. Todo mundo quer uma resposta dessa situação e ver o que a Câmara Municipal vai fazer. Então é um trabalho que a gente tem que trabalhar com muita seriedade, porque esse trabalho daí vai surgir reflexos para a vida política de quem assim o fizer. Então a gente tem que trabalhar preocupado com os próximos anos que está por vir aí. Eu ainda sou vereador de primeiro mandato, eu me preocupo muito com o meu caráter, com a minha conduta, de a gente poder fazer o que é certo, para que a gente possa, então, no final do trabalho, a gente sair de cabeça erguida desse trabalho. A gente, como imprensa, tem acompanhado todo o trabalho da Comissão de Ética, tem acompanhado as sessões, tem acompanhado ali o posicionamento de cada vereador e também da defesa da vereadora Edna, né? E a defesa dela diz que alega, né, que a verba indenizatória não pode ser apropriada por chefes de gabinete e argumenta que até eles colocam até que a Receita Federal deveria investigar casos de chefe de gabinete que se apropriam da verba. Eu gostaria que o senhor comentasse. Assim, eu acho que a assessoria da Edna deveria se ater mais nessas questões de melhor orientá-la, né? A verba indenizatória, o nome já diz, é para indenização. Então, a indenização, certo? Não cabe nenhum recolhimento de algum imposto sobre essa indenização. Tá certo? E aí parece que ficam querendo, sabe, jogar com as palavras. Que a defesa dela coloca que é para o uso do gabinete, né? Para o uso do mandato. Veja, o que a lei diz, né? Para indenizar por serviços exclusivamente executados pelo chefe de gabinete. E não para terceirizar, ou seja, colocar na conta da vereadora para, como ela diz, pagar ações do mandato coletivo, pagar panfleto do mandato coletivo, pagar
faixa do mandato coletivo, isso já mostra que ela cometeu flagrantemente um erro. Porque lá diz o seguinte, gasto exclusivo pelo agente político. Quem que é o agente político ali? O chefe de gabinete. A lei criou especificamente a verba para o chefe de gabinete. A vereadora já tem a VI dela, a verba indenizatória, certo? Então veja, por que é uma indenização? A vereadora Edna pediu para a Laura ir lá no Tijucal fazer lá a averiguação de uma denúncia que ela recebeu sobre a Águas Cuiabá. A Laura pegou o carro dela, colocou combustível e tal. Papapá. A Laura tirou esse dinheiro da onde? Do salário dela, da Laura, evidentemente. Então a Laura foi lá, colocou combustível. No final do mês, a Laura faz um relatório que fez isso, aquilo, outro a pedido da vereadora. A vereadora vai lá e atesta. Esse relatório da Laura vai para a Secretaria de Finanças da Câmara. Aí a Câmara paga a verba indenizatória para a Laura. Por quê? Para repor o que a Laura gastou com o salário dela. Por isso que tem jurista que fala que o que a Edna cometeu foi rachadinha sim. Porque quando a Câmara devolve o dinheiro em forma de indenização, é para repor o salário. Eu já digo que foi inteirinha, né? Porque a Laura, a pedido, está lá a gravação do marido da Edna, depositava todo mês 100%. 100%. Sim, não é rachadinha, 5 mil por mês, né? É o crime da inteirinha. O crime da inteirinha. Então, assim, é conversa, sabe, para boi dormir. Conversa fiada. Para boi dormir. Eu não vou falar que é conversa fiada, né? Porque eu não vou plagiar o advogado da Edna, né? Que disse que uma mulher grávida, ao chorar na comissão de ética, a Laura, com provas robustas, estava fazendo conversa fiada. Não vou plagiar ele. Foi desrespeitoso. Totalmente desrespeitoso com a mulher grávida e desrespeitoso com os 25 vereadores. Dizendo que 25 vereadores perderam o seu tempo diante de provas robustas em ficar fiscalizando conversa fiada. Não é conversa fiada, né? Demitir mulher grávida, pegar dinheiro de mulher grávida não é conversa fiada. Eu me lembro que quando surgiu essa lei, os vereadores estavam votando essa lei, a imprensa pediu explicações a respeito dessa lei e a presidência da casa colocou que seria justamente para isso. Porque o chefe de gabinete ele tem um gasto a mais para ir até o bairro atender o pedido do vereador, com alimentação, às vezes ele precisa organizar alguma reunião, então são diversas despesas. Esse foi o esclarecimento que foi passado para a imprensa na época. E sabe por que a Laura acabou ficando sabendo que a verba pertencia a ela? Porque, veja, como o chefe de gabinete tem VI, verba indenizatória, ele não recebe a verba alimentação, que todos os servidores da Câmara recebem. Isso, eles explicaram também, entendeu? A presidência da época explicou isso também. E aí a Laura confessou lá, relatou lá na comissão de ética. Ué, achei estranho, porque todo mundo do gabinete recebe a verba de alimentação e eu recebia. Aí eu fui no recurso humano, a Laura relatando. Olha, por que eu não recebo verba alimentação? Porque a senhora recebe a VI. Não, mas me falaram que a VI não é minha. O marido da vereadora, enfim, falou que a VI não era minha, que era para devolver para ela. Aí nasceu toda essa história. Vereador Rodrigo, ainda sobre esse questionamento, sobre essa lei da verba de chefe de gabinete, essa VI para o chefe de gabinete, a vereadora Edna, a defesa dela tem argumentado que não é apropriação indébita o que ela fez, porque não teria ilegalidade no uso dessa verba indenizatória, porque mesmo diante de todos os depoimentos, ela coloca que não há provas contra ela e que essa lei não especifica que o uso seria do chefe de gabinete. Bom, veja bem. Eu parto do princípio que, para tudo, há uma instrução normativa a ser seguida, né? Então, hoje a gente tem várias linhas e hoje temos aí o Tribunal de Contas, Ministério Público, que fazem a fiscalização e a gerência
desses recursos públicos que são gastos por agentes públicos. E é de conhecimento de todos. Então, por exemplo, não precisa você fingir que sabe. Você tem que entender que sabe. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso daí? Se a verba indenizatória ela é falada, que é a verba indenizatória do chefe de gabinete, e essa verba indenizatória do chefe de gabinete ela vai direto para a conta pessoal do chefe de gabinete, não é para a conta da vereadora Edna, não é para a conta do outro servidor, não é para a conta de ninguém, é para a conta do chefe de gabinete que tem sua nomeação. É para ficar lá. É para ficar lá, porque é ele que tem que prestar conta, ele assina pelo recurso que foi colocado na conta dele e ele que solicita essa despesa. Então, assim, é claro que está mais do que evidente que essa verba ela é do chefe de gabinete, certo? Não tem o que se questionar Esse isso. argumento, então, não é plausível para a comissão de ética? Não é plausível e existe todo um regulamento para isso daí. A gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, onde a gente tem que imprimir relatórios dessas despesas. A gente também é ali monitorado pelo Ministério Público. Então a Câmara Municipal hoje de Cuiabá, assim como os outros órgãos também que consta com as verbas indenizatórias, elas têm que ser feita a prestação de conta desse recurso. Nenhum dos 25 vereadores e nem do chefe de gabinete pode negar a dizer que não sabe dessas instruções normativas. Praticamente todos têm que ter o conhecimento disso, porque se trata de um dinheiro público. Sim. Então a gente não concorda com esse tipo de argumento. Só para destacar aqui também, eu lembro que a gente recebeu aqui no Conexão Poder o presidente da casa, Chico 2000, e na época, nessa entrevista que a gente fez com ele, eu questionei se a verba de gabinete, se pela lei que foi criada pela Câmara Municipal, se essa verba, essa VI do chefe de gabinete, poderia ser usada para as despesas do gabinete. E aí ele foi assim, curto e grosso, falou, a verba do chefe do gabinete é para o chefe de gabinete. Sim, correto. Correto. Foi o que ele colocou. Foi ponto. Então, não é para bancar ações de suposto mandato coletivo. Sim. Não tem amparo para isso. Inclusive, se você me permite, uma das defesas que a vereadora Edna faz é que ela tinha uma conta conjunta com a Laura. A Laura disse lá na oitiva. Nunca tive conta conjunta. E como eu já disse aqui, eu fui bancário. A minha fala é técnica. Ora, para você ter uma conta conjunta com uma pessoa, você tem que eu tenho que ir no banco lá junto com você, vou dar um exemplo, nós dois aqui. Sim. Eu tenho que ir no banco junto com você, assinar um cartão de abertura de conta com a sua assinatura, com a minha assinatura do lado, enfim, meu CPF com seu CPF, meu comprovante de residência com o seu, para configurar uma conta conjunta. Aí eu perguntei, você foi no banco abrir a conta conjunta com a vereadora Edna? Laura, não, nunca fui. Então, essa conversa de conta conjunta é lorota. E outra, eu fiz questão de perguntar diretamente para a vereadora Edna quantas chefes de gabinete a senhora nomeou nesse mandato da senhora, né? Ela falou, 5. Na verdade foram 6. Teve 6 chefes de gabinetes. E eu perguntei, e todos devolveram a AVI para a senhora? Devolver é uma praxe da minha política, da minha gestão. Ora, se todos devolverem, segundo ela, certo? Foram mais de 180 mil reais depositados de verba indenizatória em conta pessoal da vereadora Edna de forma irregular. Ela colocou isso, está lá nas oitivas, basta olhar no site da Câmara Municipal de Cuiabá. 180 mil reais recebidos pela vereadora Edna na conta pessoal dela de forma irregular. Isso foi manchete em vários sites, né? Só para ter entendimento assim, do que o vereador Dilemário está dizendo, é o seguinte, essa linha de defesa da conta conjunta, ela já está errada desde o princípio de que a Câmara Municipal, ela não paga para ninguém a verba de chefe de gabinete numa conta conjunta. Então a Câmara Municipal ela só ressarce se for na conta pessoal da chefe de gabinete. Essa conta conjunta foi criada, que na verdade a gente não sabe se é conjunta ou não, porque também não foi provado dentro dos autos. Ela foi criada para que esse dinheiro seja sacado e enviado
na conta da vereadora Edna, que é de suposto ser uma conta conjunta que não foi comprovado nos autos. Não teve nenhum documento, que quero já deixar claro aqui, que não houve nenhum documento da vereadora Edna, porque o vereador Dilemário está dizendo da conta conjunta e ela disse isso lá dentro da oitiva. Então eu quero deixar claro que não foi comprovado nem um minuto que essa conta conjunta ela existe, não é verdade? Porque não foi comprovado através de cartão, ou então até mesmo do banco que mandou uma nota oficializando essa conta conjunta e assim por diante. Então, para a gente da comissão, está lá como vereadora Edna. A transferência foi feita da conta da Laura para a conta da vereadora Edna Sampaio. Não especifica lá que é uma conta conjunta. Está escrito Edna Sampaio. E são duas contas, são a conta do Cicobi e conta do Banco do Brasil. Para a gente concluir esse assunto da Edna, então, na próxima semana, a primeira sessão da próxima semana, a sociedade já vai ter aí conhecimento sobre o que diz o relatório. Olha, eu espero que realmente possa se encerrar o mais urgente esse caso, né? A Câmara Municipal precisa voltar a focar mais o seu olhar para a cidade, a fiscalização da cidade. Nós temos agora esse debate aí sobre o pedido do prefeito em fazer um parcelamento por 5 anos, né? Em relação a dívidas com servidores públicos, mas volta aqui a falar do trabalho exemplar da Comissão de Ética, certo? Eu penso que qualquer ataque que venha, porventura, no futuro, à Comissão de Ética, isso seria uma covardia. A imprensa inteira acompanhou. Olha, eu quero até dizer para vocês aqui, na oitiva da vereadora Edna, certo? Para não dizer que ela teve qualquer cerceamento de defesa, o presidente da Comissão de Ética, o vereador Rodrigo, deixou entrar até plateia lá dentro. A claque da vereadora Edna ficou lá dentro da sala da oitiva, certo? Enfim, toda a imprensa acompanhando, né? Então, eu já quero dizer aqui, qualquer ataque, certo, do resultado do trabalho da Comissão de Ética será um ato de covardia, certo? Podem ter o direito de recorrerem a qualquer instância, mas não podem julgar qualquer sentimento, certo, para prejudicar o trabalho da Comissão de Ética. Teve todo o direito de defesa a vereadora Edna. Eu espero que agora o plenário, que é soberano, né, ela estará presente na sessão, certamente ela estará presente na sessão, vai ter também direito de fazer a defesa dela no plenário no dia da sessão, certo? E aí cada cabeça uma sentença, os vereadores terão acesso a esse relatório, a população de Cuiabá está acompanhando, é impressionante, aonde eu vou a população me pergunta, e aí, vereador? Qual que vai ser o resultado sobre esse problema da Edna, que demitiu uma mulher grávida, que ficou com o dinheiro da mulher grávida? Na cabeça da população está isso. E a Edna teve todo o direito para tirar isso. Essa dúvida da cabeça da população, me parece que ela não conseguiu tirar, porque as provas são fortes. Eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, porque a gente tem também essa pauta polêmica que o vereador Dilemário acabou de comentar, que é esse chamado Lei do Calote, né? Essa chamada Lei do Calote, que o prefeito Emanuel Pinheiro apresentou um projeto aí, enviou para a Câmara esse pedido para que fosse parcelada aí nessa dívida do INSS, dos servidores, e isso seria aí, digamos, uma bomba financeira que ficaria para o próximo prefeito, né? Explica um pouco para a gente, vereador Dilemário. Olha, Márcia, eu sou presidente da Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal. Inclusive, antes de vir para cá, a comissão estava reunida. A comissão é composta por mim, presidente, pelo vereador Demilson, relator, e o vereador Varanda. Somos os 3 membros dessa comissão, os 3 membros titulares. E aí a gente estava se reportando a situação que nós já tínhamos convocado o Júnior Leite, certo? Porque saiu uma denúncia na imprensa de que a Limpurb não estava, tá certo, recolhendo o FGTS dos contratados da Limpurb. E também nós convidamos o co-interventor da empresa cuiabana, porque no relatório inicial
da intervenção apontou que na empresa Cuiabana tem quase 100 milhões de reais de não recolhimento de INSS e também de FGTS. Então nós chamamos esses dois agentes públicos para falar na comissão, certo? E ali nós já apontamos, Rodrigo, que realmente estava acontecendo isso. Passados aí 3 meses, agora veio o pedido do prefeito Emanuel Pinheiro de parcelar em 60 meses essa montanha de dinheiro. Ele reconheceu o calote, né? Ele reconheceu o calote ele assinou. E pediu para que a Câmara ateste. Agora sim, eu penso que o presidente da Câmara Municipal, o vereador Chico 2000, ele foi muito sábio, né? Primeiro, ele não colocou em regime de urgência, ele resolveu procurar o Ministério Público, certo? Para ali ter um parecer do Ministério Público, um entendimento com o Ministério Público, certo? E nós vamos ficar na expectativa dessa reunião do presidente da Câmara com o Ministério Público, certo? O que nós não queremos, tá certo? É que a Câmara dê um cheque em branco, um aval, certo? Porque essas pessoas estão sofrendo, são milhares de servidores. Eu tenho recebido telefonemas deles todos os dias. São 165 milhões. 165 milhões. E a dúvida está o seguinte: esse 165 milhões é seco, ou seja, não está embutido os emolumentos de multas, correção monetária e juros de mora? Porque não veio o memorial descritivo desse pedido, dessa dívida. Porque se não estiver já com os encargos, esses emolumentos, aí, minha amiga, essa dívida deve pular aí para mais de 250 milhões de reais, né? Então ficou essa dúvida, tá certo? E também a outra dúvida que ficou, não está atendendo o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque no projeto não aponta qual a origem da fonte que vai vir o recurso para pagar esse parcelamento. Eu fiz uma conta simples. Tem que deixar lá, né? O dinheiro vai sair de tal lugar. Tem que apontar, é obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fiz uma conta simples, vereador Rodrigo. Veja, se você pegar 165 milhões, dividir por 60 meses, vai dar uma parcela de 2.750.000 reais mês, tá certo? Ou seja, 33 mil por ano. 165 milhões dá de asfaltar, sabe quantos quilômetros de asfalto urbano na nossa cidade? 170 quilômetros de asfalto novo na nossa cidade. 1 quilômetro de asfalto bem feito, sem roubalheira, certo? Custa R$1 milhão. Então, praticamente 170 quilômetros de asfalto novo. Hoje, o déficit de asfalto na nossa cidade, hoje para asfaltar todos os bairros, é por volta de 400 quilômetros. Veja, praticamente resolveria, tá certo? A metade do déficit de asfalto na nossa cidade. Aí eu pergunto para você, aonde foi parar esses 165 milhões? É o que a gente quer saber também, vereador. E aí cabe também à Câmara buscar essa resposta. Fiscalizar, buscar essa resposta. Também. Eu quero aqui parabenizar a interventora que já encaminhou todos os procedimentos desse não pagamento de recolhimento de FGTS, de INSS, mandou para a Polícia Federal, mandou para a Receita Federal, mandou para a AGU, enfim. Eu penso que o prefeito Emanuel Pinheiro vai ter grandes problemas nessa questão. Vereador Rodrigo, na sua avaliação, com relação a esse calote, né? O que levou essa gestão a chegar nessa situação financeira? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente vai reproduzir de agora em diante, porque, na grande verdade, a prefeitura ela vem atravessando um momento muito difícil, né? Não só com o problema desse pagamento da Previdência, mas com outros pagamentos de serviço terceirizado também. Mas eu creio que tudo é gestão, né? A gente tem que avaliar isso certinho, quando chegar essa matéria em nossas mãos, para a gente poder avaliar. Mas eu creio que, como o Dilemário disse, o nosso presidente lá está sendo muito sábio ao procurar o Ministério Público, procurar o parecer do Tribunal de Contas, né? A gente fazer essas reuniões com os órgãos fiscalizadores, a gente poder estudar sobre a matéria. Hoje tem a Comissão de Previdência, hoje presidida pelo vereador Dilemário, pelo Demilson, pelo Rogério Varanda, 3 competentes vereadores que estão à frente dessa comissão.
a gente poder escutar eles também depois do estudo aprofundado da matéria, e a gente também estudar essa matéria para que a gente não fale em vão em plenário, né? É isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, muita tranquilidade para poder levar a informação de uma forma muito transparente à população cuiabana, que é isso que eles estão esperando. Agora, uma coisa é certa, a conta vai ter que ser paga, porque a população não pode ser no prejuízo. Essas pessoas que estão aí com a Previdência sem receber a Previdência, elas vão ter que receber. De uma forma ou de outra vai ter que encontrar uma fórmula para poder pagar, porque é injusto essas pessoas não receberem. Agora, como que vai ser a punição depois dessa situação? Aí nós vamos estar acompanhando e cobrando para que as coisas possam acontecer. Inclusive, Márcia, se você me permite, na reunião hoje, vereador Rodrigo, da Comissão de Previdência, nós decidimos lá que estamos encaminhando um ofício ao presidente da Câmara no sentido de dizer, se houver um entendimento com o Ministério Público, enfim, o Tribunal de Contas, que esse parcelamento ocorra, mas dentro da gestão, do tempo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Ou seja, até dezembro de 2024, certo? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe você deixar restos a pagar, certo? Para outras gestões. Fica uma herança maldita, fica né? Uma herança, fica uma bomba de efeito retardado. Eu tenho dito, inclusive a última vez que eu vim aqui, no Repórter MT, no Conexão Poder, eu disse, tá aqui para Ana Maria, falei, Ana, a Prefeitura de Cuiabá hoje tem um rombo em dívidas para fornecedores, no recolhimento de impostos, enfim, de mais de 700 milhões de reais. Eu sou useiro e vezeiro de falar isso, chamar atenção na tribuna da Câmara. E vocês podem observar, pode jogar no Google aí, sai direto eu falando isso. O prefeito Emanuel Pinheiro nunca contestou essa fala do vereador Dilemário. E eu falei agora recentemente, tá certo? Que se não houver, certo? Um rearranjo, certo? Na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, para ele parar de gastar mais do que arrecada, correto? Ele vai deixar uma bomba de efeito retardado de dívidas de aproximadamente R$1 bilhão para o próximo gestor. A Câmara denunciou também a questão dos consignados dos servidores, né, que não estava sendo repassado ali aos bancos CPI, e ficaram negativados. Então, assim, tem uma série de questões envolvendo aí pagamento de servidor, cumprir com as obrigações com o servidor, né? E de que forma, nesse caso desse calote aqui do INSS FGTS, de que forma o senhor acha que o prefeito deve responder a isso? Com certeza ele já foi denunciado dos órgãos pertinentes, né? Como eu falei para você, eu vi agora algumas entrevistas da interventora, primeiro em relação à área da saúde. O que me entristeceu, o que me entristeceu e me deixa assim mais preocupado é que agora veio a revelação também de dívidas na educação, por não recolhimento de FGTS, INSS e imposto de renda. Então, eu penso que isso deve estar acontecendo em todas as secretarias. O senhor acredita que isso pode estar em todas as pastas? Porque, veja, essa dívida é apenas uma, esses 165 milhões, certo? E as dívidas com os fornecedores? Em relação às 22 pastas da Prefeitura de Cuiabá. É por isso que eu te digo que hoje a Prefeitura, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, tem uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Isso é seríssimo. Vai deixar o prefeito, o futuro prefeito, que vai assumir no dia 1º de janeiro de 2025, com um grande abacaxi na mão. Vereador Rodrigo, como que o senhor acha que, no seu entendimento aí, como que o senhor acha que a Câmara em geral, os vereadores em geral, vão agir com relação a esse caso agora? Então, como eu disse, a Câmara ela vai ter que ter um posicionamento que vai ter que ficar do lado da população, né? Que, principalmente das pessoas que foram prejudicadas, não foram pagas as previdências, né? Então, a Câmara, com certeza, ela vai cobrar a punição do responsável por essa ingerência, mas automaticamente também não vai ter como a Câmara se refutar de não conceder que seja pago a previdência dos servidores. Vai ter que receber.
Pelo que a interventora Daniela Carmona colocou nessa denúncia, acaba todo mundo sofrendo com isso, porque a prefeitura, então a saúde está com certidão negativa, não está conseguindo convênios, né, emendas, aí prejudica, né? Agora cabe, por exemplo, eu acredito que a interventora, a doutora Daniela Carmona, já fez lá o inquérito para a Polícia Federal, para o TCU, para o MP e assim por diante. Então, os órgãos de controle vão fiscalizar isso e vai punir os responsáveis por essa situação. Agora, resta e cabe à Câmara Municipal de Cuiabá ter a sensibilidade de entender que esses servidores vão precisar receber sua previdência. E outra, o prefeito precisa falar a verdade. De fato, ele já começou a falar quando ele assinou a confissão desse rombo, né? Mas ele precisa falar, continuar falando a verdade. Quando ele diz que esse rombo de 165 milhões foi devido à pandemia da Covid-19, ele não está falando a verdade. Só na primeira pancada, vamos dizer assim, de uma canetada do ex-presidente Bolsonaro, ele mandou 180 milhões para Cuiabá de dinheiro da Covid. Cuiabá recebeu, Márcia, quase 300 milhões de reais. Inclusive tem um vídeo que viralizou de uma fala do prefeito Emanuel Pinheiro que o governo Bolsonaro salvou as contas da prefeitura, mandou dinheiro a rodo para Cuiabá. Então, na justificativa do projeto, ele não falou a verdade. O efeito dele não ter repassado esses recursos para o Ministério do Trabalho, para a Previdência Social, para a Receita Federal, não foi impacto da Covid. Na verdade, ele cometeu apropriação indébita. Para a gente finalizar, eu quero aproveitar e questionar aqui os dois vereadores, se na avaliação de vocês, a Câmara teria, digamos, alguma parcela de culpa nas falhas da gestão Emanuel Pinheiro, se de alguma forma fecharam os olhos, deixaram de ver, passaram um pano. Gostaria que o senhor fizesse essa avaliação primeiro. Olha, veja, eu penso que ali na Câmara tem 25 vereadores. Então, cada um é autônomo, tem seu mandato, cada um pensa de uma maneira, enfim. Então, eu respeito a posição de cada um, né? Mas, assim, em relação ao vereador Dilemário, há quanto tempo eu venho fiscalizando? O vereador que mais fala do superendividamento da Prefeitura de Cuiabá é o vereador Dilemário. Quantas e quantas denúncias eu fiz para os órgãos competentes, certo? Então, volto a dizer, não sei se o conjunto, né? Mas o vereador Dilemário tem fiscalizado, e a maioria dos vereadores. Eu já vi, por diversas vezes também, o vereador Rodrigo fiscalizando, atuando, trabalhando. Agora veja, cada um tem que ser responsável pelos seus atos. O prefeito Emanuel Pinheiro tem que ser responsável pelos atos dele, né? A Câmara Municipal não pode ser colocada em xeque pela irresponsabilidade do chefe do Executivo, certo? Então, volto a dizer aqui, olha, se não for tomado providências urgentes, o prefeito Emanuel Pinheiro fazer o dever de casa, de gastar mais do que arrecada, eu não sei, eu não sou profeta do caos, mas já está o burburinho aí que ele pode começar a atrasar salários dos servidores. Já deu um sinal agora, com os salários dos servidores da educação. Ele sempre prometeu pagar os salários dentro do mês trabalhado. Sim. O salário do servidor de julho não foi pago da educação no mês trabalhado. Os salários, há tempos, eu denunciei aqui também, está apenas sendo pago líquido, ele não está pagando as outras verbas salariais, adicional noturno, o pagamento do 13º no mês trabalhado, enfim, as outras verbas salariais, ele só paga o salário líquido. Não quero ser, certo? Nenhum profeta aí do caos, mas pela essa desgovernança, por essa incompetência administrativa do prefeito Emanuel Pinheiro, de não cuidar bem dos 4,3 bilhões de reais do orçamento deste ano, né? Pode acontecer o atraso de salário. O vereador Dilemário vai lutar muito para isso não acontecer, mas eu quero alertar os servidores da Prefeitura de Cuiabá. Abram os olhos.
se mobilize junto à Câmara Municipal de Cuiabá, porque aquele atraso que acontecia no passado de salários pode voltar por incompetência do prefeito Emanuel Pinheiro. Isso que ninguém quer, ninguém quer. Ninguém quer. Sua avaliação, vereador, a respeito desse papel da Câmara? A Câmara ela vem cumprindo com o seu objetivo de atuar, de fiscalizar. É claro que cada vereador tem o seu papel, a sua forma de trabalhar, a sua forma de conduzir o seu mandato. No meu mandato agora, recentemente, a gente fez um aporte de emenda de R$600 mil para a saúde bucal. Está sendo comprada mais de 25 cadeiras odontológicas, mais de 50 aparelhos ar-condicionado para poder fazer toda a infraestrutura dos centros odontológicos de Cuiabá. A gente ontem teve uma conversa com o diretor-geral das Águas Cuiabá, propondo para que ele faça a massa asfáltica e encaminhe isso à Secretaria de Obras para que a gente possa recapear todos os lugares que as Águas Cuiabá passaram, que tem irregularidades nos asfaltos. Nós estamos também encaminhando ao prefeito de Cuiabá as nossas emendas para adoração a Deus, para que a gente possa também fazer ali o centro comunitário, reforma de centro comunitário, levando benefício à população cuiabana, que é o que a gente tem que fazer, é o nosso trabalho. A fiscalização em cima do prefeito Emanuel Pinheiro, dessas cobranças do que vem sendo feito administrativamente, a gente discute em plenário e notifica através de ofício, né? Mas acima de todas as coisas, não só fiscalizar o prefeito, é a gente levar a melhoria na ponta, que é isso que a população espera, que a gente leve qualidade de vida e trate das nossas emendas conforme tem que ser tratada, com responsabilidade, levando ali benefício a toda a população. E é isso que a gente tem feito dentro do nosso trabalho. E, como eu disse, cada um dos vereadores tem a sua forma de atuar, de trabalhar, de fiscalizar, cada um faz o seu trabalho, mas a forma do vereador Rodrigo Arruda Sá de trabalhar é essa, levando melhorias na ponta, na população, dentro do bairro, dentro das necessidades da saúde, da necessidade de infraestrutura, de educação, e também cobrando e fiscalizando, pedindo informações através de ofício ao Poder Executivo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a entrevista aí, esse bate-papo que a gente teve nesse formato aqui diferente, no Conexão Poder. Deixar a caneca, o presente do Conexão Poder para o senhor leve para o seu gabinete, outra caneca para o senhor, Dilemar, o senhor leve para o seu gabinete também. E assim que a gente for na Câmara visitar vocês, a gente quer ver a caneca lá. Com Vamos certeza. conferir. Quero agradecer. Fica o espaço aberto para as considerações finais. Quero agradecer ao Repórter MT, por abrir esse espaço para que a gente possa trazer um pouco do nosso trabalho, trazer a transparência à população cuiabana, nos colocar à disposição o nosso mandato para poder atender as pessoas. O nosso mandato hoje ele é um mandato que é de portas abertas à população cuiabana, não precisando marcar horário. A pessoa que precisar de atendimento, nós estamos lá para poder fazer esses esclarecimentos. Agradecer ao Repórter MT por abrir esse espaço de diálogo, de transparência à população cuiabana. Não é a primeira vez que a gente é convidado, e toda vez que a gente for convidado por esse jornal sério de condução transparente, a senhora pode contar com a nossa presença, que estaremos sempre aqui. Quero agradecer pela caneca belíssima e com certeza vai estar dentro do nosso gabinete, e já desde já aí cumprimentar todos que estão nos assistindo. Tá certo, vereador Dilemar. Márcia, terminar te cumprimentando pela sua competência sempre nas entrevistas, pelo seu profissionalismo. Cumprimentar também ao André, no qual eu também cumprimento todos os jornalistas aqui, todos os funcionários aqui do Repórter MT, também aqui do Conexão Poder. Para mim é uma satisfação. Sempre que eu for convocado aqui para prestar contas do meu mandato, venho com todo carinho, com toda satisfação, e pedir para a população de Cuiabá acompanhar o mandato do vereador Dilemar através das minhas redes sociais, @Dilemar Elencar. Eu gosto de prestar contas, eu penso que o parlamentar tem que prestar contas, e também cumprimentar o meu colega de parlamento, o vereador Rodrigo, pelo trabalho muito importante que ele vem realizando em prol da população de Cuiabá. Obrigado. Tá certo. Obrigada mais uma vez, vereadores, e obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui.